Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, né? Esse comecinho de 2021 aí, mas já com uma convidada muito especial, talentosíssima, uma vida de muita batalha, muita dificuldade. Tem momentos da vida dela que com certeza você vai se emocionar profundamente. Eu não vou conversar com ela sozinha não, tá? Do nosso lado vão estar a Márcia Piovesan, Vladimir Alves, Felipe Campos e também o nosso repórter Bruno Tálamo. Prepara os lencinhos aí, porque realmente ela tem o dom de emocionar, de tocar o nosso coração com a sua história de vida. É uma luta, mas realmente ela é vitoriosa, tá? Agora chegou aquele momento da nossa roda da fofoca muito especial, aliás, com uma convidada especialíssima. Hoje está com a gente, comigo, com Márcia Piovesan, com Vladimir Alves, Felipe Campos e Bruno Tálamo. Ela, que não anda, desfila, a gente sempre fala aqui na nossa passarela, Leonora Áquila. Aê! Bem-vinda! Ai, gente, não esperava por isso. Nossa, é o maior prazer ter você aqui no centro da nossa roda, Verdade. né? A gente vai poder perguntar 1000 coisas, prepare-se, porque aqui é assim. E quem quer começar com a Meu primeira coração pergunta? tá pulsando aqui, ó. Sério? Você está Olha. entre amigos, Léo. Olha, Assim espero. Bom, Léo, em primeiro lugar, eu acho que é um prazer poder estar entrevistando obrigada. você e assim, além de colega de trabalho, eu acho você uma referência em tantas histórias que eu acho que vale a pena a gente começar por isso. Léo, você sempre teve uma batalha muito forte, né, em relação aos programas de televisão, sempre participativa e sempre com projetos muito legais nos programas de televisão. O que ainda faltou para você ter o seu próprio programa de televisão? Ai, Fê, você sabe que eu vivo como se eu tivesse a vida inteira montando um quebra-cabeça. Aí, toda vez que eu estou terminando, falta uma peça. Você já sabe essa sensação? Sim. E eu não sei que peça é essa. Então, eu fico me reinventando, eu fico mudando de posição para ver se eu consigo encaixar as coisas. Às vezes, eu fico me perguntando se essa peça está no meu poder. Se, às vezes, não veio faltando uma peça e essa peça não depende de mim. Então, é muito difícil isso, porque por mais E essa que eu peça esforce... depende de quem, então? Não sei, de todo um sistema, de toda uma sociedade. Eu Mas não isso posso... é um sonho seu? Ter o programa de televisão é meu sonho de criança. Jura? Então quando eu era encaixa esse papo que Sim, o quando eu era Felipe tava criança, falando. Sônia, as minhas brincadeiras já eram de ser apresentadora. Eu sempre que brinquei com isso desde que eu me entendo isso. por gente. Acho que eu tinha 6 anos de idade. E aí eu venho de lá para cá batalhando muito isso. Alguns sonhos eu já consegui realizar, né? Porque eu nasci em Minas Gerais, mas eu vim para São Paulo com 1 ano de idade, morar no Capão Redondo, numa favela. E aí eu cresci com a palavra não estampada nas minhas entranhas, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, nós não podemos isso, nós somos pobres, nós isso. Então, eu cresci achando que estar sentada aqui hoje, por exemplo, eu nunca estaria. Então, eu já estou no lucro. Não consegui o meu programa? Ainda não, mas a história não acabou. Claro. Mas, em contrapartida, eu fui mais longe do que eu imaginei que iria. Então, Você eu acha tô que tem a ver feliz. com o próprio preconceito? Eu acho que é um pouco de tudo. Tem muitas mulheres cis, né, que não são mulheres trans, que também gostariam de ter um programa de televisão e não terão. Então, junta essa dificuldade que é de todas nós, de todos nós, mais essa questão do preconceito que é inegável, né, por eu ser uma mulher trans. Hoje em dia melhorou bastante. Eu sou muito mais bem aceita depois que as pessoas conheceram quem é a Léo Áquila e aí através de vários programas de televisão. Sim. Mas sim, o preconceito ainda é uma peça que eu preciso encaixar. Parece que é Essa tudo peça, uma... Desculpa, Sônia, mas pode falar, pode falar. Não, ela estava falando que faltava uma peça, acho que ela encontrou. Então, mas às vezes a gente fala assim sobre ter um sonho, sobre ter um programa de televisão, parece tudo uma fantasia, parece tudo um mundo encantado, mas a gente sabe, que eu já te conheço há muitos e muitos anos, já acompanhei diversas passagens da sua vida, e em Capão Redondo você perdeu um irmão, Assassinado. você também foi apedrejada, Foi. você sofreu uma agressão física, só que você conseguiu usar esta agressão física a seu favor para poder contar da sua condição. Como é que tudo isso aconteceu numa cabeça de... Você estava de criança para pré-adolescente?
Então, quando eu fui pós-adulto. apedrejada, eu tinha 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos. Foi lá? Foi no Capão Redondo. E quando eu falo que foi apedrejada, as pessoas pensam que é uma colocação Simbólico, né? simbólica, mas não, foi literal o negócio, né? Eu realmente Levou fui apedrejada. pedrada Eles mesmo. estavam em quantos? Foi. Era uma turminha que todo dia, quando eu voltava da escola, eles estavam lá, aquele grupinho de 8, 9, 10 pessoas ali, os carinhas, sabe? Mas preconceito com relação à Preconceito, sua sim, sexualidade? sim, porque eu era a bicha do bairro, né? Então eu não tinha como escapar daquilo, porque era involuntário a mim. Então eu toda vez que eu voltava da escola 11 horas da noite, eles mexiam comigo, sempre com ofensas e tal, o que vai pesando na sua vida também. Claro. Mas era só verbal. O dia que foi físico, que eles me apedrejaram, foi o pior e o melhor momento da minha vida, porque naquele dia eu também resolvi me libertar. Foi o dia que eu cheguei na minha casa e falei, eu não aguento mais isso. E foi o dia que eu me revelei para minha família. Reuni minha família 11h30 da noite e falei, quero falar uma coisa para vocês, eu sou gay. Aí as coisas mudaram na minha vida. Mas ninguém na sua família desconfiava? Todo mundo desconfiava, mas ninguém tá. falava do Sim. assunto, porque era um tabu muito grande, né? Tá. A começar pela religião que me acusava de ir para o inferno, né? Ainda tinha todo um preconceito de machismo. E foi muito complicado para mim, sabe? Apesar do amor da minha mãe, que também não entendia o que era aquilo, né? Promessas não adiantaram, nada adiantou. Mas eu fiz um poema depois disso, Sônia, que eu conto que com as pedras que me atiraram, eu construí os degraus para chegar no meu castelo. Que legal. Que é quase um conto de fadas, né? Foi muito dolorido, foi, mas eu usei aquilo a meu favor. E no dia que eu saí do Capão Redondo, olha essa história. No dia que eu saí do Capão Redondo, eu passei por um deles, uns 2 ou 3 deles, né? Eu estava indo embora de mochilinha, porque era o que eu tinha nada. Eu tinha minhas roupinhas. Eu não era nem trans ainda. Então não tinha bagagem nenhuma. Mas eu não queria ficar no Capão Redondo porque eu tinha acabado de perder um irmão com 9 tiros lá. Nossa, Blanche. E eu estava com medo de ser a próxima vítima só por ser homossexual. Seu irmão não era. Meu irmão não. Não Meu irmão foi morto homofobia. por um assalto, foi outra história. Que louco. Mas eu estava com medo, porque o bairro era muito violento naquela época. Era notícia internacional, Capão Redondo, Sim, tamanha sim, violência. sim, verdade. E eu fui vítima dessa violência lá. E no dia que eu estava indo embora, eu subi uma ladeira para pegar um ônibus que ficava no alto assim, eu passei por eles. E mais uma vez eles mexeram comigo. E aí eu virei para trás e... Calma. Eu falei para eles, decorem esse nome, porque vocês vão muito ouvir falar de mim. Então, Tara que é a resposta de tudo isso. Claro. E eu me sinto muito agradecida, porque eu posso até morrer sem ter meu programa, mas eu vou morrer muito feliz, muito satisfeita. Porque para quem ouviu a vida inteira, para quem nasceu com todas as setas do fracasso apontadas para si, ouviu a vida inteira que eu jamais seria nada, que eu jamais chegaria em lugar nenhum, porque tinha a questão da pobreza, mas tinha a questão da homossexualidade Sim, também. sim. Então era uma somatória de fatores, assim, sabe, de um histórico familiar que não tinha gente formada, não tinha gente estudada, não tinha, a gente era muito pobre. E aí eu sou a prova viva desse conto de fadas da vida real, de que acreditar vale a pena, de que lutar a gente é recompensado, sim. Você pensou em desistir, vida. Léo, no meio desse caminho, Ah, apedrejada, tomando muitos. porrada? Chega, eu também vou abandonar, vou me desviar, porque eu não tenho mais estômago para aguentar esse tipo de situação. É que de tantas pessoas falarem que você não pode, que você não é capaz, aquilo vira um mantra na sua vida. Hoje, olha que coincidência, eu estava no camarim conversando com o Fê hoje e o Fê falou assim, você tem que dizer mais que você é formado em política, você tem que dizer mais que você... Mas eu fui educada pela sociedade, eu estou falando, para não ser nada. Então, às vezes, Sônia, eu tenho vergonha de falar que eu sou jornalista. Eu ia te perguntar isso. Você acredita? Por que, Léo? Por causa desse conceito da sociedade que me criou dizendo que eu nunca seria nada. E eu estudei, eu sou legitimada uma jornalista, Você mas já eu tenho atuou como até repórter? vergonha de falar, porque parece que eu não sou, parece que eu estou tomando conta de um lugar que não é meu, Imagina. que não me pertence, Ocupando mesmo espaço, eu tendo né, que estudado para isso. Mas por quê? Porque eu fui criada para não ser nada, eu fui criada para não ser ninguém. Entendeu? Então é difícil, assim. O Fê falou, você precisa resolver isso dentro de você. E é verdade, ele tem razão. É uma coisa que eu tô caminhando. Você nunca fez terapia? Não.
Nem pretende, Léo? Não sei, eu nunca tive tempo. Eu A sempre luta é trabalhei tão tanto grande, que né? eu sempre trabalhei tanto que eu não tive tempo de pensar em cuidar de mim nesse aspecto. Mas para você ver como a vida é, né? Eu tenho acompanhado muitas famílias por causa de uma campanha que eu ajudei, que foi do Tami, que vocês sabem Sim, disso, né? claro. Que foi eleito. E eu acompanhei muito o Tami em muitas periferias. E eu voltava para casa muito sentida, muito tocada, porque eu vejo essas histórias que aconteceram comigo se repetindo. Eu vejo essas crianças, principalmente as pretas, falando, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E uma história que me marcou muito nessa campanha foi uma menininha pretinha, bem pequenininha, vendendo balas na periferia, né? Essa história acabou comigo. Porque ela falou assim, você é muito bonita, falou para mim. Você parece uma princesa. Aí eu falei para ela, mas você também parece uma princesa. Ela falou, eu não, eu sou preta. E aquilo me tocou profundamente, porque eu vi que a história se repete, entendeu? E quando é que a gente vai romper com isso? Quando é que a gente vai evoluir, pelo amor de Deus? E aquilo me deixou muito tocada, porque eu tentei convencê-la a qualquer custo que ela era linda e ela não acreditava. Então, assim, eu estou sofrendo uma coisa até hoje, mesmo com 50 anos, que me falaram quando eu era criança. Então, qual é o trauma que essa criança e tantas outras também não terão como eu tenho? Então, essa é uma causa que me preocupa bastante. Léo, deixa eu te falar, também quero falar da profunda admiração que eu tenho por você, como jornalista, como colega, como amiga, né? Que você é uma querida amiga de todos nós aqui, de uma grande mulher que você é. Você acha, a gente tem feito algumas matérias com artistas de A Força do Querer, né? Pessoas atores que trabalharam lá e identificam a questão da Carol, da atriz que faz a Ivana. Eles dizem que esperam que né, com a novela o preconceito tenha diminuído hoje com relação a trans. A gente teve 2 trans, né, eleitos só aqui em São Paulo. Você acha que alguma coisa melhorou ou que a gente enfrenta esse retrocesso que às vezes parece que existe? A gente dá um passo para frente e 2 para trás. A sensação é essa. De fato, a gente avança, mas assim, é tipo presa e predador. À medida que a gente dá um passo, parece que o outro lado também se arma contra isso. Ao invés de entender que é um discurso que não dá mais para pôr na gaveta, né? Não somos coisas para estar em armários, a gente precisa falar, a gente precisa se mostrar. Então, a gente ainda tem esse problema. Eu acho que a gente vai ter por muitos anos, Mar. Por muitos, porque as pessoas são muito preconceituosas, infelizmente. A gente vive num país extremamente conservador, no pior sentido da palavra, tá? Porque o conservadorismo, no pior sentido da palavra, é muito cruel com as pessoas que são diferentes, por exemplo, que têm uma religião diferente, que tem, né? Então a gente ainda vai sofrer um pouco com isso. Mas eu não posso negar também que a gente deu alguns passos. A gente deve isso a muitos programas de televisão que nos empregam, que acreditam na gente, que nos dá voz para falar. A Sônia tem uma grande contribuição nessa luta, mesmo que ela não queira, porque a Sônia é tão humilde que ela não gosta que a gente fale dela. Não é assim. Mas isso é outra coisa que eu também não posso deixar de mencionar aqui. Então, Sônia, muito obrigada. Nada, Léo. Ter você é enriquecer aqui a nossa bancada, né? A gente certeza. ama Olha, ter você sabe aqui no que era programa. exatamente no ano de 1999. Eu estava estagiando na Folha de São Paulo. E eu fui fazer uma matéria com a Léo no Palace. Nossa, Você lembra, Léo? lembro. Ela estava montando um show chamado Feitiço de Áquila. E quando eu cheguei, eu estava procurando o Léo, o menino Léo Áquila, que estava colando e montando as coisas do cenário. Sim. Aí eu peguei e falei assim, por favor, eu gostaria de falar com o Léo Áquila. Ele falou, sou eu. Naquela hora, assim, era realmente, né, antes de toda essa fase de transição, e um menino realmente trabalhando com todas as ferramentas para colocar o cenário de pé, sabe? E ali, de repente, quando eu fui assistir, porque eu tinha que dar continuidade na matéria, eu fui assistir o show à noite, e apareceu aquela mulher deslumbrante saindo de dentro de uma concha. Foi. Não foi? De sereia. É, de sereia, de dentro de uma concha. E ali eu vi você muito mulher. Ali você já sabia que você era mulher? Não. Porque esse foi outro grande problema na minha vida, né? Eu tive que passar por 2 momentos de me assumir. Porque pra gente, que quando a gente é gay novinho,
e muitos ainda passam por isso, não é simples se assumir. Em alguns casos sim, mas na maioria não. Que as famílias não apoiam, não aceitam. Ninguém cria um filho falando, ai, tomara que ele seja gay, tomara. Nenhuma mãe fala isso. As coisas acontecem naturalmente, né? Mas eu passei por um problema que foi me assumir apedrejada aos 18. Sim. E quando eu tinha 30 e poucos anos, na faculdade, o meu trabalho de conclusão de curso, quando eu me formei em jornalismo, porque eu sou jornalista. Pode ter certeza. Das boas. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre travestis e transexuais no mercado formal de trabalho. Um assunto que a gente estava começando a debater naquela época. E eu tinha muito interesse nas trans, mas eu falava assim, pensava comigo mesma, graças a Deus eu não sou isso. E eu usava o termo isso, porque eu não queria ser. Porque elas eram tão mal vistas e era a imagem que passavam, olha que crueldade. Era a imagem que a mídia deixava transparecer. Elas só apareciam em situações muito pontuais. A marginal, a que roubou o cliente, a que esfaqueou não sei quem. E aí criou-se um rótulo de que todas nós somos marginais. E a gente está conseguindo quebrar esse rótulo agora. Né? Eu, Nani Pipo e tantas outras que estão na mídia, Rogélia, Roberta Close, que contribuíram muito para que esse rótulo fosse quebrado e a gente está conseguindo aos poucos, né? Mas daí quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, que era sobre travestis e transexuais no mercado formal de trabalho, eu tive que explicar no meu trabalho, de maneira científica, o que era uma travesti, o que era uma transexual. Para isso, fui beber na fonte de livros internacionais, porque no Brasil não tem literatura sobre isso, não tinha na época literatura sobre isso. E cada livro que eu lia, eu falava, meu Deus, eu sou isso. Olha. Aí eu li Foi outro se livro e falava, identificando mesmo. eu li outro livro de outro cientista e falava, ai meu pai, parece que está retratando a minha alma. E ali, nesse trabalho, nessa literatura, no meu trabalho, no meu TCC, eu descobri que eu era realmente uma mulher trans e que eu não tinha como fugir daquilo. Aí eu brinco dizendo que quando eu me formei, né, que fui apresentar para a banca, eu peguei o meu diploma de jornalista e o meu certificado de mulher junto. Ah, que bárbaro. Agora, Léo, você relatou aí, né, essa sua luta, o seu autoconhecimento, né, foi buscar através da ciência, literatura, para saber o que você era. Antes da sua transformação corporal, você tinha atração por mulheres? Ou já chegou a ter em alguma vez na sua vida? Deus me livre! Não, eu só brincava de rodas e de vestido emprestado com mulheres. Não, nunca tive, nunca, desde criança, sempre foi natural. Você sabe que eu era tão naturalmente uma menina que nem passava pela minha cabeça ter uma mulher um dia. Quando eu me projetava para o futuro, eu me imaginava uma princesa. Sim, E vestir com um marido lindo. É a sua natureza mesmo, né? Como o Chico, que é lindo, que é meu marido que está ali me Ah, o Chico acompanhando. tá aí. Então, eu me imaginava exatamente como eu estou hoje. Mas você casou, você tem um filho. Eu casei, não casei, não cheguei a casar. Tá. É porque numa época da minha vida, de tanto as pessoas falarem aqui, voltando naquela história de que as pessoas vão colocando na sua Sim. cabeça que você tem pecado, que você vai para o inferno, que você tem errado, que você é um lixo, que você não sei o quê. Aquilo vai entrando Isso na de mente da família? gente. Tudo, sociedade, família, tudo, né? Meu irmão que não aceitava, não entendia, coitados, eles também não sabiam o que era aquilo. Hoje eu consigo compreender. Mas aí eu fui para a igreja, porque eu falei, eu não quero ir para o inferno, né? Eu tenho que ir para a igreja, se é o único caminho, aí virei crente. Aí na igreja começaram a me pressionar para eu mostrar para a igreja que eu estava liberta, que eu não era mais nem homossexual e tal. A única maneira que tinha era fazer um filho. Aí eu juntei todas as minhas forças e consegui. Mas foi uma vez só. Sério mesmo? Uma vez, você Gente. acredita? E ela engravidou e hoje meu filho tem 25 anos. Olha E é só. lindo, né? Lindo, Vitor. mesmo, esse E filho. depois, quando o Vitor nasceu, eu também tive um sobrinho que nasceu alguns meses depois, filho da Sim. minha irmã. E minha irmã teve um problema muito sério, neurológico e tal, e não tinha condições de ficar com o filho. Eu falei, quem cria um, cria dois. dois, Por isso que eu claro. falo que eu tenho 2 filhos. Um é meu sobrinho, que é o Vaguinho, e eu amo os 2 igualmente, de todo o meu coração. Imagino, que lindo. Foram criados juntos, né? Né? Mas eles foram criados com você. Como é que foi essa criação? E quando eles nasceram, foi bem quando eu comecei a ficar conhecida, né? Foi bem quando eu entrei pra mídia, que eu comecei a aparecer. Foi tudo junto, assim. Então foi um momento que eu comecei a explodir com shows pelo Brasil inteiro, porque eu viajei esse país inteiro, me apresentei de norte a sul desse país.
E eu viajava muito, então não dava para ficar comigo, mas eu era muito presente, eu fui muito participativa na A educação sua mãe deles. ficou com eles? A minha mãe ficou com o que era meu sobrinho e a Tá. mãe do Vitor ficou com ele e criou muito bem. E apesar da mídia, apesar de ser conhecida, é verdade que você precisou abdicar, abrir mão de alguns momentos importantes ao lado dos seus filhos, como ir à reunião de escola, ir à formatura. Você diz que se sacrificou para não sacrificar seus filhos. Era preconceito? Eu não queria que eles sofressem na escola quando descobrissem de quem eles eram filhos. Então, desde que eles começaram a crescer e nós falamos, olha, vai para a escolinha, reuni minha família e falei, vamos combinar o seguinte, não existe pai nessa história. Tá. Eu nunca vou poder acompanhá-los na escola, porque você sabe escola e criança como é, né? Então, eu não deixava nem eles falarem. Eles ficaram a maior parte do tempo sem comentar que eram os meus filhos na escola. Vieram comentar já com 16, 17 anos, que eles já sabiam se defender. Sim. Mas eu realmente fui privada de todos os bons momentos que um pai ou uma mãe passam na escolinha. Não pude ir em nenhuma formatura, nenhuma festinha do Dia dos Pais. Eu era o único pai ausente, porque eu não queria que eles sofressem, né? Mas isso nunca foi um problema pra gente, porque a gente conversava muito, o diálogo resolve tudo, né? Mas como é que eles te viam fisicamente? Como homem ou como mulher? Como é que você se apresentava? Eles foram criados para entender que nós somos seres mutantes. Tá. E que a qualquer momento eu poderia virar outra pessoa, mas que isso não ia mudar a essência. Tá. Que quando eles precisassem de mim, a qualquer momento, com qualquer aparência, eu estaria lá. Então, quando eu Eles comecei... entenderam, Léo? Sim, eles entenderam muito cedo isso. Quando eles começaram a crescer e o meu filho perguntou se eu era gay, o meu filho, o biológico Vitor, eu falei, você sabe o que é um gay? Com 9 anos que ele disse que sabia. Aí eu falei, então me explica o que é. Aí ele me explicou. Como ele relatou direitinho e usando termos direitinho, sem perceber que não tinha preconceito, eu falei assim, se eu disser para você que eu sou, tem algum problema? Aí ele falou, não, porque eu te amo. Aí foi o start que eu precisava para começar a minha transição. Porque eu estava esperando eles entenderem, eles crescerem, porque eu não queria que eles sofressem. Já era para eu ter me assumido e transicionado há muito mais tempo, mas foi bem quando eles nasceram, aí eu falei, vou esperar crescer, eu também estava me descobrindo, eu não sabia direito o que era aquilo. Eu mesma tinha um preconceito muito grande, porque foram coisas, situações que foram me apresentadas durante a vida, e eu falava, eu não quero isso para mim. Né? Até que chega um momento que a natureza grita, e você não tem como escapar, não adianta. Né? E aí eu tive que realmente me assumir. E eu falei, a única maneira que eu tenho de burlar todo esse preconceito é sendo muito competente no que eu faço. Então a gente tem muito disso, eu acho que quase todo gay, trans, tem muito disso, de não basta ser bom, tem que ser mais que bom. Porque a gente tem que se superar, o seu talento, a sua competência tem que ser muito maior do que o preconceito que já é grande. Então a gente se desdobra. Quando você perguntou, Sônia, você já fez terapia, eu disse para você que eu não tive tempo, é por isso. E aí o meu lema de vida virou uma frase duas frases que eu li bem no início da minha transição, que marcou muito a minha vida, que é a seguinte, são duas frases. A primeira é, não se iluda, ninguém sentirá pena de você. Isso fica cravado na minha alma. E a outra é, quer ter sucesso? Me diga onde você estava enquanto todos descansavam. E eu fico sempre pensando nisso. Só que isso virou um tormento para mim, porque eu não consigo descansar, porque eu acho que eu tô perdendo a corrida. Está perdendo tempo. Que eu tô perdendo tempo, então isso é um problema para mim. Ansiedade, né? E eu sempre tive que trabalhar muito e tentar ser o mais competente possível por onde eu passei, porque outra lei de sobrevivência que eu tenho é torne-se indispensável. Agora, Léo, se fosse atualmente essa história que você descreveu aqui pra gente, com todo o entendimento que você tem, não daria pra você, e também com a sua fama, com a sua notoriedade hoje, não daria mais pra você esconder, omitir quem é pai ou mãe de determinada criança. O Brasil inteiro sabe quem é você. Duas perguntas pra você. Hoje, se você tivesse... primeiro, se você tem um interesse, né, tem um desejo de ter mais um filho, e segundo, se hoje você iria nessa reunião na escola, não se privaria de tudo isso que você privou no passado, e se você iria na condição de mãe hoje? Ai, que pergunta difícil, porque apesar da gente estar numa situação muito mais confortável hoje em dia, até para mim, né? Eu tô falando do meu caso, não do caso das trans, porque eu não sou nem parâmetro de comparação, eu tô fora da curva já.
Mas mesmo assim eu não iria. Porque eu ia estar peitando uma coisa chamada criança. E criança não tem parâmetros, você sabe, né? Que quando ela tem que falar, ela fala mesmo. E na minha ausência, quem ia proteger meus filhos? Quem ia defender os meus filhos dos insultos por minha causa? Então eu não iria. Então, mas daqui a pouco você vai ser vovó. Daqui a pouco, daqui a uns anos. Sim. Como é que você vai querer aproveitar esse tempo perdido? Como é que você vai se comportar? Não, eu acho que as coisas não mudaram muito em relação a isso. Eu acho que quando eu tiver um netinho ou uma netinha, eu vou agir da mesma forma. Infelizmente, não vou poder acompanhar na escola. Mesmo com esse formato sim, realmente. Não feminino. por mim, não por mim, mas porque todo mundo sabe que eu sou trans. E eles vão ser motivo de chacota, com certeza. Olha, Léo, pra mim você é uma mulher perfeita. Pra mim você, enfim, eu acho você exuberante. Mas ainda você não passou pela resignação. Você não pôde fazer justamente por causa que você tem um problema cardíaco, né? Isso te faz menos mulher? Ótima pergunta, Fê, não faz. A gente conseguiu entender, e a ciência também conseguiu entender eu não vou falar que foi por minha causa, mas eu contribuo com essa história porque quando eu tentei fazer a minha mudança no nome, no documento, pela primeira vez, me foi negada. Nós comemoramos aqui a minha certidão de nascimento, que foi um dia histórico para mim, épico para a classe LGBT, porque tinha que ser operada. Se você não era operada, você não tinha direito a esse documento. E foi aí que começou uma outra luta, porque nós começamos a debater exatamente o seguinte, vem cá, eu fiz 2 anos de terapia psiquiátrica para essa questão exclusiva, né? Esse tratamento é obrigatório. E fiz terapia hormonal, fui legitimada pelo psiquiatra Dr. Daniel Mori, uma mulher, estava com tudo pronto. Eu fui impedida de fazer a cirurgia de redesignação sexual por causa de um problema no coração. Eu estou com uma malformação na aorta. E o médico achou muito perigoso, falou assim, você não vai sobreviver, então não faça. E aí nós voltamos para essa terapia, para esse mesmo Daniel Mori, para ele tentar me explicar que isso não me faz menos mulher, porque tem mulher de todo tipo. Sim. Tem mulher que tem pezão, tem mulher que tem gogó, tem mulher que tem barba. É verdade. Eu já vi mulher de barba, tem mulher que tem bigode. Então eu só sou uma mulher diferente. Né? Eu não tenho que me sentir menos mulher. E a ciência começou a compactuar com a gente desse novo pensamento. E aí nós vencemos mais uma batalha que foi, existem transexuais operadas e transexuais não operadas. É verdade. Porque algumas não podem operar e às vezes o problema é financeiro. Vamos ver agora esse momento que foi tão marcante aqui no nosso programa, né? Foi maravilhoso. O dia em que a Léo mostrou o documento reconhecidamente como mulher, certidão mesmo, Nossa, né? que história. Muito legal aquilo. Vamos ver agora. Olha, hoje é um dia muito especial para mim, muito. Porque eu tô rompendo, de certa forma, com toda a gratidão pelo meu passado, com o menino que eu fui. É mesmo. Eu quero apresentar para vocês. Ai, meu Deus, que emoção! Obrigado por esse espaço, porque para mim é histórico. Isso é São 20 anos de história, de uma luta, de muito preconceito, de muito descaso, de muito sofrimento, sem nenhum mimimi, sem nenhum drama, porque a gente não precisa disso. Todo mundo conhece a minha história, porque sempre foi um livro aberto. E é com muita honra, é com muita alegria que hoje eu vou usar o espaço da Sônia para mostrar para vocês, gente, a minha nova certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Hoje gente. eu sou oficialmente Leonora Mendes de Lima. Foi muito difícil chegar até aqui. Quero agradecer toda a minha família, o Dr. Victor Teixeira, que foi o advogado que depois de tantos anos e de tantos trambiqueiros, advogados trambiqueiros que passaram pela minha vida, conseguiu resolver esse problema. Chega de passar constrangimento, chega. Eu acho que eu não merecia isso e foi muito difícil. Quero parabenizar toda a classe LGBT, porque foram muitos anos de parada gay, de luta, de levantar a bandeira, de bater no peito e falar me respeite, e esse respeito chegou. Eu sei que a nova geração pode olhar para isso aqui e falar, mas é tão simples, é simples para você, é simples hoje em dia, mas o que eu passei para ser reconhecida como Leonora, mulher do sexo feminino na minha certidão de nascimento, foram 20 anos de luta e sofrimento. Então não despreze, não minimize a luta dos outros, porque é fácil para você, mas para a gente foi muito difícil.
Hoje eu sou uma nova pessoa, mas eu nunca vou deixar de ser grata, de jeito nenhum, a essa certidão de nascimento que foi a que me trouxe ao mundo através dos meus pais. Um dia eu fui o Jadson, mas eu não me identificava assim. Hoje, graças à nossa luta e graças a todas as pessoas que lutaram conosco, porque não foi uma luta sozinha, eu consegui ser a Leonora. Não vou ser ingrata nunca ao Jadson, ao menino que eu fui, mas eu quero que vocês entendam que é um direito nosso escolher aquilo que nós queremos ser. Jadson, muito obrigada por tudo que você foi. E que você sempre vai ser lá no fundinho, lá dentro. Mas esse passado vai ficar para trás. Você, Jadson, de certa forma, não existe mais. Porque a partir desse momento histórico na televisão brasileira, está nascendo uma nova mulher. E ainda que o mundo diga não, e ainda que o mundo diga, você nunca será uma mulher, não importa. O que importa é o que eu sou. O que importa é a minha luta. É a luta dessa classe que merece toda gratidão do mundo por todo mundo. Sônia, muito obrigada por esse momento incrível. Imagina. Léo, pena a gente não poder te abraçar muito nessa hora. Muito. Sinta-se de verdade, viu? Porque é uma grande vitória, gente. É uma grande vermelho para Léo. Certeza. Tapete vermelho para Léo. Tapete vermelho para Léo. Felipe, Léo. vamos lá. Muito legal, realmente. Olha, muito simbólico, né? Você me emocionou, poder viu, Léo rasgar essa certidão, o Jadson fica no cantinho dele e agora é a Leonora que está aí para sempre. Que lindo, Léo. Nossa, revendo assim, né? É emocionante. Vindo agora de fora, tudo isso que a gente viveu aqui, é muito emocionante. E a repercussão dos portais, né? Foi mesmo, falando foi sobre imenso. esse momento, não colocaram em xeque absolutamente nada. O único consenso foi a emoção. Porque eu acho que aquele ato foi um ato assim que... Simbólico e muito importante, né? A gente precisava romper, porque antes de mim, muitas outras trans já tinham conseguido a documentação, mas a gente não tinha tido uma representatividade tão forte, um ato que simbolizasse toda aquela luta e que, através de mim, a gente conseguisse romper definitivamente com uma coisa que está no passado, que hoje a gente tem outro entendimento, hoje a gente tem outra maturidade, outras discussões estão em pauta e é muito gratificante fazer parte desse momento. Você acha que essa questão toda que você trouxe é justamente de pessoas terem te apoiado durante a vida, o não apoiar, principalmente da classe LGBT, né? Que todo mundo fala, enfim, mas eu na minha visão, como gay assumido que sou também, não vejo tanta reciprocidade assim. Você acha que isso é do ser humano ou da classe em si não apoiar outro gay? Sabe que quando eu fui fazer a minha pós-graduação em política pela PUC, eu ouvi um professor falando assim, nós lemos um livro de 1860, Sônia. Sim. E olha como esse cara estava à frente do seu tempo, um pensador político francês, ele disse assim, como a gente estava estudando política, era ligado à política, mas cabe perfeitamente na sua pergunta. Nesse livro está escrito assim, ó, a gente está falando de 1860, o código não vota e não apoia o código. Ele estava querendo dizer que, politicamente, preto não vota em preto, gay não vota em gay, mulher não vota em mulher, o mesmo não se apoia. E isso vale porque a vida é política, tudo é política, tudo. Até quando você fala, não quero me envolver com política, já é uma posição política. Então, a sua pergunta, eu acho que isso responde. Talvez Freud explique. Porque se o código não vota e não apoia o código, nós temos na essência do ser humano essa coisa de... Quando é igual, não se reconhecer, não se apoiar, é impressionante, é psicológico isso, eu não sei porquê também, Fê, mas a gente tem esse problema sim. Eu acho que os gays também estão numa luta de tentar amadurecer, de tentar evoluir, mas essa caminhada vai ser muito longa e a gente vai se machucar muito, porque a gente ainda tem muitos problemas de homofobia dentro da própria classe, né? Exatamente. Por exemplo, eu não quero generalizar, mas só para pontuar, para todo mundo entender, durante muito tempo, e talvez até hoje, os gays acham que as trans são inferiores. Sério? Sério. Quando eu me assumi trans, eu estava no ápice dos shows. Eu era considerada, na época, o maior transformista do Brasil. O cachê mais caro. Ter Léo Áquila... A Salete Campari já falou que o melhor show
desse tipo que você faz, do Brasil, é da Léo Ackman. Não, de fato eu ganhei todos os troféus que existiram na vida de Abelha Show, foram endereçados a mim. Agora, quando eu me assumi trans, algumas boates, foi aí, quando eu me assumi mulher trans, que os meus problemas começaram. Porque algumas boates me ligavam e falavam assim, olha, a gente não trabalha com travesti, então não posso mais te contratar. Inclusive, em Goiânia tinha uma boate muito famosa. Mas o show não é de transformismo? Geralmente mas para você ver como os gays precisam amadurecer ainda. É nisso que eu estou te falando. O que mudou? O meu talento, eu perdi o juízo porque eu coloquei um seio. Que Você podia chegar com a mochilinha e sair. Claro. Agora chegar de mulher e sair de mulher não pode. Não, eles não. E aí eu perdi muitos trabalhos. Hoje isso talvez não acontecesse porque com o advento da internet a gente tem mais voz. Então a gente ia botar a boca no mundo e pronto. Mas naquela época não tinha. Né? Quando a gente sofria um preconceito em alguma cidade, ficava por lá. A gente não tinha como expandir aquilo. Então foi muito difícil, foi muito complicado. Os meus problemas começaram quando eu me assumi trans. Depois eu fui me encaixando, as pessoas foram percebendo que aquilo não me tornou nem prostituta, que era o medo de todo mundo, nem vulgar, que era o receio de todo mundo, e que, ao contrário, eu fui me refinando cada vez mais, eu fui estudar cada vez mais. Né? Agora, tem um divisor de águas na minha vida, Sônia, que eu preciso te falar. O que é? Ai, meu Deus. Eu acho que você, o Elias, vocês não têm noção do que é para mim estar na sua bancada. Porque até então, Sônia, travesti e transexual só aparecia na televisão para ser a boba da corte, para ser a chacota. As pessoas já esperavam alguma gracinha, alguma brincadeirinha, alguma coisinha. Ou então ela era levada só para ser o degrau, para que as pessoas subissem. Nós sempre fomos usadas dessa maneira. Foi na sua bancada que isso mudou. Sério? Foi, porque aqui eu nunca precisei ficar fazendo gracinha, eu nunca precisei ser a engraçada da turma, eu nunca precisei ser a boba da corte. Né? Com todo respeito aos bobos da corte. Mas nunca precisei. Então isso rompeu de maneira silenciosa, mas muito importante, com essa história. Que as pessoas começaram a perceber, assim, toda vez que eu estou no ar, que eu chego em casa, que eu vou olhar meu Instagram, que tem mensagem assim, de gente carinhosa, de incentivo falando, nossa, você está uma verdadeira âncora nessa bancada, aquilo, nossa, Que legal, né? a minha alma ferve, porque isso era impossível um tempo atrás. Mas A gente pessoas não tem essa noção, né? Não, a gente não tem. Então, o que para muita gente é só, né, tudo bem, nossa. Cada vez que eu sento aqui, lá dentro, a minha gratidão é tão grande. É que eu não fico falando toda hora que você vai lá, que bicha chata. O que ela quer, né? Agora para de falar isso. Léo, você disse aí que você é muito grata, né, ao Jadson. Ao Jadson, eu sou muito Você é grata. muito grata ao bonitinho, Jadson. Quando aquele você momento olha a gente as tá fotos vendo, do tá Jadson, comentando. o que passa na sua cabeça quando você revê o seu passado em fotos? Eu não me reconheço. Sabe por quê? No dia que eu me assumi trans, que eu fiz o meu primeiro procedimento cirúrgico definitivo, assim, que me rompia mesmo com o Jadson, que era colocar seio, eu nem lembrava mais o que era não ter seio na primeira hora. Que coisa, depois né? que eu acordei da cirurgia. Nossa. Parece que eu nasci daquele jeito. Sim. Eu tive certeza absoluta. Quando eu acordei, que eu olhei, que eu via, eu falei, é isso. O dia que eu me assumi trans foi um dia muito triste para mim. Definitivo foi, sabe por quê? Eu estava namorando. E eu namorava um outro rapaz, eu já estava com ele há 14 anos. Nossa, e a gente era se um amava. casamento. E a gente se amava. Mas ele não gostava de mulher. Ele gostava de menino. E como eu estava me assumindo trans, eu chamei ele para conversar, uma conversa que começou 11 horas da manhã, terminou 11 horas da noite. Nossa. E nós ali lavamos a alma. Acho que eu nunca chorei tanto em toda a minha vida. Porque eu não estava rompendo só com o Jadson. Tá. Eu estava rompendo com o grande amor da minha vida até aquele momento. E que é meu amigo até hoje. Que me apoia. Nós somos super unidos. Mas eu fui para casa, eu estava indo para a faculdade. Tá. E eu estava muito arrasada. Imagino. Muito. Porque assim, eu estava deixando para trás o Jadson e o grande amor da minha vida até então. E naquele dia, eu parei o carro, era 6 horas da tarde, eu estava indo para a faculdade, estava um sol lindo, e eu parei o carro embaixo de uma árvore, estava aquela sombra gostosa de pôr do sol. Aí eu chorei, mas eu chorei tanto ali, tanto conversando com Deus, e eu pensei assim, mas está na hora de eu cuidar de mim, e eu quero ser uma princesa. Aí sequei as lágrimas, retoquei, soltei o cabelo, que eu não era obrigada, andei meio quarteirão,
com o carro e parei no farol. Tinha um cara parado no farol, sem camisa, peludo, lindo, maravilhoso, tipo o Bruno Tálamo, assim. Com uma camisa jogada assim. Aí eu olhei pra ele, né, do farol. Sabe quando você olha assim, por olhar pra alguém? Sim. Aí ele pegou e falou assim pra mim, onde essa princesa tá indo? Princesa, nossa, Olha. gente, que coisa. Eu fiquei com ele 8 anos. Sério? Meu Deus, olha que coisa linda. Você acredita? Porque eu estava tão vulnerável naquele dia que eu saí do carro parado para o farol pensando, eu sou uma princesa. O primeiro homem que me chamou de princesa, eu me entreguei. Foi bom durante Mas 8 valeu. anos, tivemos uns problemas e tal, não sei o que não vem ao caso, me separei dele, jurando que nunca mais teria ninguém. Sim. Até que um dia, através do Facebook, eu recebi uma mensagem de um cara chamado Chico Campatello. Olha. Quem será? É o famoso Que mensagem certeira, né? Daí, quando eu olhei a foto, eu falei, é bonito demais, vai me dar trabalho, eu não quero nem saber. E ele ficou 6 meses me mandando mensagem. Você se fez de difícil. Chico, parabéns Fiz de pela impossível. persistência. Chico Olha. insistiu, eu não respondia. Eu olhava, falava você bonito não demais. respondia? Eu Não, achava nem respondia, muita nunca tentação respondi. e muito perigo. Ele ficou 6 meses e eu não respondi. Falei, Ele é não vou dar insistente, bola, não hein? vou dar bola. Fiz a difícil. E aí? Até que um dia eu recebi um telefonema de uma amiga minha, que era amiga de infância dele. Olha que coincidência. Gente, Porque ele viu que nós escrito éramos nas estrelas. amigas, e aí ele ligou pra ela e falou assim, pô, dá um toque na Léo, eu mando mensagem, ela visualiza, não responde, poxa, ela é tão linda, não sei o quê. Aí ela me ligou, Léo, você tá solteira? Eu falei, a Cissa, que é radialista. Sim. Trabalha na Rádio Transamérica. Sim. Aí ela falou assim, você tá solteira? Eu falei, tô. Ela, eu tenho um amigo tão lindo, um amigo de infância, um cara super legal, super do bem, olha, ele é maravilhoso, você vai adorar, dá uma chance pra ele, vai tomar um café com ele. Eu falei, quem que é? Ela falou assim, anota aí, é Chico Campatello. Eu falei, Mas já Aquele sei chato quem é. que não para de insistir. Só que daí, eu falei, quer saber? Eu vou dar uns beijinhos, eu não gosto de beijar na boca, você sabe, né? Sim. Mas eu vou dar uns beijinhos assim pra, né? Vou curtir, tomar um refrigerante com ele, não custa nada. Sim. Mas sabe quando você olha pra alguém e você fala, caramba, isso não vai dar certo. O que eu tava fazendo? Eu devia ter Ai, ficado no meu Deus. canto. Quando eu tava... Eu tinha ido num salão fazer o cabelo e ele foi me buscar. Quando ele entrou no salão, parece cena de filme. Eu fui... Ah, meu herói. Aquele homem lindo entrando. O salão inteiro parou e ficou assim, ó. Aí a minha cabeleireira falou assim, amiga, é esse homem aí? Eu falei, acho que é. Acho que é. Ela falou assim, levanta, vai embora agora com ele. Me empurrando pra cima dele, a Sandra. E aí a gente saiu pra tomar um refrigerante e estamos juntos até hoje. Que quantos refrigerante, hein? 7 anos. Olha o refrigerante, hein? Deixa eu Olha o chamar uma mensagem de uma pessoinha pra você. Vamos lá. Se você tivesse a noção de quanto eu amo você, você não me daria tanta bronca, viu? Pô, vida, fazer homenagem pra você é a coisa mais fácil do mundo, porque meu coração transborda de amor por É você. verdade. Tudo que a gente passou, tudo que a gente passa e tudo que nós ainda vamos passar é tão importante pra mim. E você sabe que a escolha de esposa foi uma das decisões mais importantes da minha vida. E também eu sou o marido mais feliz por você ter me escolhido como seu marido. Eu não sei nem por onde começar, 1 minuto seria tão pouco para elogiar você. Mas uma coisa é certa, daqui o amor é sincero. Te amo, Vidinha. Muito, muito, mas muito sucesso mesmo. Ah, que lindo, viu? Ai, meu Deus, o Chico é um cara muito interessante. Você sabe que uma cena que eu não esqueço é você entrando rumo ao altar e cantando pro Foi lindo Chico. Ele aquilo. quase morreu do coração. Quase. E você também quase matou todos nós ali de emoção. Foi muito, muito lindo. Eu não sei se... Ah lá, a gente tem. Olha que bárbaro essa cena. Nossa. A gente estava lá, né, mãe? A gente estava lá, a gente estava. Pouco tempo antes, o Chico teve um problema de saúde seríssimo, né? É, Foi entre a então. vida e a morte. Casar com o Chico é aceitar o milagre de Deus. Foi mesmo. Eu não vejo o Chico como esse homem humano. Eu vejo o Chico como um milagre. Eu brigo muito com ele, viu, Sônia? Porque ele é bagunceiro. Ele falou mesmo. Tudo eu brigo com ele. Mas ele é um cara tão tolerante. Eu tô com o Chico há 7 anos, eu nunca vi o Chico bravo.
Sério? Eu nunca vi o Chico exaltado, eu nunca vi o Chico estressado. A gente pode estar com um problema que foi, nós já enfrentamos várias coisas. O Chico está sempre sorrindo. Às vezes eu estou explodindo, ele fala, calma, Vidinha, vem cá, vem cá, vem cá. E assim, esse jeitinho dele é muito especial, ele realmente é meu equilíbrio. Porque eu sou muito explosiva. Né? Eu sou muito intensa. Sim. Eu não sei, quando eu tenho algum problema, eu não sei esperar para resolver, eu quero resolver na hora. Eu sou dessas de só com ele que eu espero, porque aí eu espero a vingança. Com ele eu espero. Ele faz as coisas e eu falo, deixa. Aí eu fico 3 dias sem falar nada. Aí ele fala, tem alguma coisa errada. Eu falo, não tem, tá tudo bem. Essa é a vingança. E ela é tão intensa que naquela época em que o Chico, como o Bruno disse, teve aquele problema de saúde, nós ficamos preocupados tanto com o Chico quanto com a Léo aqui, Sim, porque ela estava num momento de desesperada. tamanho desespero, era UTI, depois teve que fazer reabilitação, é todo um processo. Bem difícil. Aquela coisa, né? Na saúde e na doença. E vocês, acho que a gente sempre tira desses momentos uma lição para a vida. E vocês puderam tirar o que juntos desse momento? Ai, gratidão. Acho que a coisa que eu mais aprendi foi ser grata. Porque no dia que o médico falou que ele não sobreviveria de jeito nenhum, que era impossível ele sobreviver. Ele foi taxativo, né, Léo? Eu vi, sabe quando tudo perde o sentido? Eu falei, Deus, eu podia ter todo o dinheiro do mundo, o que adiantava? Se eu não tinha a pessoa que eu amo do meu lado e prestes a morrer a qualquer momento, porque eu fiquei lá 10 dias, o médico falando, é hoje que ele morre, não passa de hoje, não passa de hoje. Então foi muito difícil. Mas e a sua aí, fé também era impressionante, né? A fé. Sim, mas olha só, no primeiro dia que o médico falou que ele morreria, que era impossível ele escapar, porque o pulmão dele estava 100% comprometido, eu ajoelhei 10 horas da manhã e levantei 10 horas da noite. Sério? Porque eu tinha medo de levantar e ele morrer. Sim. Eu achava que se eu levantasse, eu ia Você tava ali cortar do esse lado cordão dele? umbilical de fé com ele. Eu não conseguia levantar. A minha mãe do meu lado falava, filha, por favor, levanta. As minhas pernas começaram a adormecer e eu falava, não posso levantar, porque se eu levantar ele vai morrer, eu não posso. Foi bem difícil para mim, viu? Foi Mas bem uma das difícil. situações mais também bonitas nessa história, eu acho que é a questão do pastor que te estendeu a mão lá O João dentro. Marcelo. E que foi o pastor que Sim. fez a tua cerimônia, né? Ali foi onde explodiu a minha fé, né? Que ele fez, que ele me falou, você pode. Você nem conhecia ele, Não, né, Léo? quando ele veio na minha direção ao hospital, alto, de jaleco branco, eu achei que era um médico. E aí ele chegou para mim e falou assim, você que é a Leonora? Eu falei, fala logo. Porque eu achei que tinha morrido já. Sim. Eu falei, fala logo que eu não estou mais aguentando isso. Ele falou, não, calma, eu não sou médico. E aí ele me explicou sobre uma coisa que ele pratica até hoje, que chama cura bíblica. E ele falou assim, vai lá e salva teu marido. Porque ele só pode ser salvo pela mão de quem ama muito ele. Não adianta eu orar, tem que ser você. Nossa, aquilo mudou tudo para mim. Porque foi quando eu fui na UTI, feito uma louca, atropelando todo mundo. Falei, não toquem em mim. Eu estava possuída. Falei, não toquem em mim. Não sei até hoje explicar o que aconteceu comigo. Porque eu comecei a me sentir toda dormente, assim, sabe? E muito tomada por uma fé, por uma coisa muito forte. E eu cheguei na UTI, eles estavam fazendo higiene, limpeza nele, ele ficar limpinho e tal. Aí a menina que estava cuidando dele, a enfermeira muito querida, Daiane, falou assim para mim, você não pode entrar agora. Eu falei, não toque em mim. Por favor, não toque em mim. Porque sabe quando você sabe que a vida está por um fio? Sim. Eu não tinha nenhum minuto a perder. Eu não podia esperar, porque aquilo podia ser um momento decisivo entre a vida e a morte. Eu falei para ele, não toque em mim, por favor, me deixe orar por ele. E aí eu orei por ele com muita fé. E até barganhando com Deus, falando, Deus, tira um pouco da minha vida. Se eu tiver mais 25 anos, metade. Põe metade para ele. Nossa, Sabe? isso De que é tanto amor, que né? eu Isso queria que é muito amor. que ele sobrevivesse. Eu não estava sabendo lidar com aquela perda. Acho que eu teria me matado se ele tivesse morrido mesmo. Eu não ia suportar. A dor eu não sei nem explicar o que eu sentia de tanta dor. E aí, quando eu orei por ele, eu vi o pulmão dele ser curado. Eu tive uma visão na oração e eu vi o pulmão dele ser curado. E aí eu me alegrei. Né? Mesmo 2 horas depois, o médico me chamando para mostrar como que estava o pulmão dele numa ressonância magnética que eles tinham feito, eu falei para o médico, mas está ótimo. Ele falou, não, o pulmão dele, olha, tá vendo tudo branco? Isso aqui, ó, é porque está tudo cristalizado. Eu falei, não, mas ele vai ficar bem. Aí o médico falou assim para mim, olha, deixa eu te falar uma coisa. É muito legal ter fé e acreditar em milagre, mas com o pé no chão, tá? O caso dele é irreversível. Nossa. Naquele mesmo dia, ele voltou.
gente. à noite. Para um caso irreversível. Mostramos aqui no programa o vídeo, o seu desespero e a sua fé misturados, pedindo oração, Eu tava lembra? desesperada. Eu estava E desesperada. o povo em casa também fazendo aquela corrente. Léo, talvez você não tenha visto, mas assim, comoveu o Brasil inteiro. Todo mundo entrou em oração, todo mundo mandava mensagem através das redes sociais. Eu acho que foi um milagre mesmo. Sabe quantas mensagens eu recebi naquele dia? 1.200.000. Eu não respondi até hoje. Eu não tô Eu contando. como, vai né? conseguir. Eu fico respondendo nessas ocasiões, Fica de falar agradecendo para de todo mundo coração muito também. obrigada. Coloca aí 1 milhão de pessoas, 1 milhão de amigos, como diria o rei, nas suas orações. Com é o melhor certeza. agradecimento. E de ao verdade. apoio de vocês, né? Que também a Sônia teve uma participação, mais uma vez. Por isso que é madrinha. Você sabe que você virou madrinha do meu casamento? Não é porque você é famosa não, viu, querida? Muito famosa. Você foi convidada para ser madrinha do meu casamento porque, para mim, padrinhos têm que ter um significado importante na sua Mas é vida. verdade, né? E quando eu saí do hospital, eu estava com uma dívida de R$600 mil. E que eles me abonaram dessa dívida por causa da Sônia. Como assim? Eu Porque não tenho quando- esse dinheiro até hoje. Não chegou o boleto? Mandaram a dívida para ela. Você não pagou, né? Não. Então, mas eles me ligaram da administração da empresa falando, olha, você tem uma dívida de R$630 mil. Eu falei, eu sei, eu estou vendendo meu apartamento para quitar, não se preocupem, mas eu tenho que esperar vender. Eles falaram, não, a gente está ligando para te falar que é uma cortesia por tudo que você e a Sônia fizeram pelo hospital. Então, quer dizer, toda aquela cobertura que vocês Você tinha deram. me falado isso uma vez. Outro dia eu te falei. Verdade, é verdade. Por causa da cobertura que você deu de todo dia dar uma nota e você sempre agradecendo ao hospital por estar com o Chico e tal, não sei o quê. sim, Foi no Paulistano, né? Foi no Paulistano, que eu sou muito grata até hoje. Nossa, eu não tenho como imagina, agradecer. Então, assim, se hoje eu ainda tenho uma casa, eu devo pra ferrada. Eu devo a minha vida pra Sônia. Muito louco, né? Mas os padrinhos da Léo, fui eu e o Geraldo Luiz, né? Sim, Verdade. Quer dizer, Karina teve Bach. outros casais também, mas o meu par era o Geraldo Luiz. meu padrinho né? maravilhoso. Muito Que legal. também Afinal, Que quanto foi esse significado casamento, tinha pra Sônia? você? Hã? Quanto foi esse casamento? Vê na internet casamento de Léo Áquila e Chico, 300 mil. 400 mil, 500 mil, 700 mil. Foi a Sônia que pagou? Não, também? 300 mil foi só o vestido, né? Porque Só? o vestido era lindíssimo. Então foi 700 mil, é isso? Não, foi quase R$800 mil. 800 Não, mil. mas é maravilhoso, né? Foi um casamento E maravilhoso. esse ano tem mais, hein? Em junho. Você falou. Que você vai estar lá de novo, claro. 5 anos, No né? mesmo dia, nós vamos renovar votos de 5 anos, mas vai ser uma data muito especial. Ó, bota exclusivo na tela. O meu filho vai casar no mesmo dia. Que lindo isso. Nossa, vai ser Então quer dizer, emocionante. você renova votos E e ele você casa. leva o teu filho para o altar. Levo. E ele vai casar com a Jéssica, que é a mulher dele. E eles são negros, né? Então vai ficar muito lindo. Uma noiva loura, branca, uma noiva negra. Olha que representativo Vai ser isso. muito Vai ser lindo muito lindo. Eu estou mesmo, né? ansiosíssima para dia 8 de junho. Já estão convidados. O significado do Geraldo Luiz, então, para você como padrinho, por que você escolheu ele como padrinho? Porque ele é pai. Porque é meu pai, É o claro. Papis aqui, né? Ah, é verdade. O Geraldo Luiz foi porque quando eu saí da Fazenda, quando eu participei da Fazenda, que foi até a final, vocês sabem, no dia que eu saí da Fazenda, ele ficou desesperado na TV Record atrás de mim, em todas as produções, em todos os corredores. Aí quando ele me encontrou, ele estava correndo atrás de mim, eu estava indo para o estúdio, eu cruzei com ele num bequinho atrás do cenário, assim. Ele estava atrás de você já fechou com alguém? Eu falei, não. Ele falou, você é minha, porque você tem muito talento, você está pronta. Eu preciso de gente pronta, não sei o quê. E ele me colocou no Balanço Geral. Sim. Então, foi meu primeiro trabalho depois da Fazenda, né? Então, eu fiquei, e assim, eu achei o Eu lembro carinho você dele. na montanha-russa. Então, Não você teve esse lembra? brinquedo? Nossa, é Teve. verdade. Teve. Não, O Geraldo é terrível, colocou a Léo pra andar de Porque ele sabe que eu montanha-russa. tenho medo de altura. Tadinho, E aí eles me somos levaram para duas. montanha-russa. Viu como é naquele legal, parque. meu pai? Nossa. Você viu o resultado? Olha aqui. O Geraldo foi muito importante para mim, ele me deu muita força. Muito, muito legal. Agora, Léo, e essa história de não beijar na boca? O beijo na boca é o fruto ali de tudo, né? Sem beijo na boca, pelo menos para a maioria das pessoas, não dá certo. Da onde surgiu essa aversão a beijo na boca e como que você fez nos seus relacionamentos? Como é que seus namorados entendiam? Ó, não quero beijar na boca, a gente namora, mas sem beijo na boca. A minha mãe ficou casada há 52 anos com meu pai sem um beijo de língua. Por que eu tinha que beijar? Ué?
Eu herdei da minha mãe, ela não gosta também não. Tá no DNA. Tenho nojo de Tá no língua. DNA mesmo. Mas É tem uma nojo coisa mesmo? também, ó, tem uma coisa que na época que eu comentei isso aqui, a gente não teve tempo, não abordou o assunto. Olha, pra quê? Repercutiu, Nossa, viu? Pra quê? Mas eu Pelo descobri amor muita de gente que não Deus. gosta. É, eu lembro que você tinha comentado isso. Muita. Quase montei uma página, não beijamos de língua. Porque assim, é absurdo o número de gente. Inclusive tem um cantor muito famoso que me procurou falando assim, ó, não cita meu nome, mas eu compactuo dessa história, porque eu também não gosto. Só que não fala de mim. Aí eu vou pedir autorização para ele, um dia eu conto aqui, se ele deixar. Tá. Mas enquanto ele não permitir, não Claro, posso falar. imagino. Só que tem uma coisa, tem um detalhe que pode ter sido um fator decisivo para mim. A primeira pessoa que eu beijei na vida é uma menina chamada Ana. E como eu não gostava de mulher, quando ela enfiou a língua na minha boca, eu quase vomitei. A culpa é da Ana, né? A culpa é dela. Ana, E aí eu passei a sabe? ter nojo de língua. Ai, você acha que ficou traumatizada? Fiquei é traumatizada, fiquei. Nossa, nem não gosto. pode ser. Só de pensar já me embrulha o É estômago. Chico, Mas não é é Chico, Ana. não é Ana. O Chico tem, não tem Chico a raça Campadelo, Não, não mas é, língua Ana? é língua, de olho fechado, Não, mas toda língua é língua igual. assim, beijinho no pescoço de língua, nada Não, a disso? gente dá selinho, a gente... Sim. Não é normal. Mas assim, o Chico, por exemplo, logo que eu conheci o Chico, eu já conversei com ele. Falei, olha, eu tenho um trauma, eu não gosto. A minha mãe também é assim, né? Minha mãe sempre me relatou. Eu cresci ouvindo a minha mãe falando, Deus me livre. Ela via beijo na novela. Quando ela via a língua, ela saía vomitando. Sério? Gente, mas ela tinha algum trauma? Não gostava Não, só mesmo. não gostava mesmo, É, não tá. gostava. E eu também, acho que como minha mãe é minha musa inspiradora, Sim, número 1, sim. tudo que a minha mãe não gostava, eu também não gostava. Tudo que ela amava, eu também amava. Mas no filme que você vai participar do Silvio Sersô, você vai ter que beijar na boca, né, Léo? Ah, a gente vai conversar sobre isso em outro lugar depois. né? Ainda Biel. Ai. Olha aqui, tem mais um recado para você. Olá, Léo. Tudo bem? Aqui está essa pessoa que te ama muito, muito, para te mandar essa mensagem, te pedindo a Deus que te ilumine, que te abençoe nessa sua nova jornada e que tudo que você fizer seja abençoado por Deus. Que os anjos possam estar te rodeando por onde você andar e que você faça um bom trabalho com dignidade, com honestidade e brilhando sempre, que é o que você sempre fez. Podendo presenciar esse programa, porque, mamãe, eu não disse para a senhora que eu chegaria lá. Eu disse para a senhora. Obrigada por ter acreditado em mim. Olha onde eu estou. Quando todo mundo disse que eu não chegaria, eu cheguei. O Léo, já que você está falando em mãe, me desculpa tocar numa ferida, mas é importante. Eu não sei se você lembra, a gente gravou um piloto de um programa, lembra que seria para uma TV a cabo, não sei o quê. E naquele momento da nossa entrevista, você acabou falando do seu pai e da última conversa que você teve com ele. O que aquilo representou para você, eu gostaria que você contasse para as pessoas. Meu pai morreu no dia que eu conheci o Chico. Então, ao mesmo tempo que eu estava vivendo uma grande alegria, né, de ter conhecido o príncipe encantado da minha vida, eu também estava perdendo um homem que eu queria muito que estivesse vivo hoje para ver onde eu cheguei. Porque foi outro que não acreditava em mim no começo, né, que não me aceitava e que eu tive muitas tristezas. Eu amo meu pai, tá? Quero que vocês saibam disso, eu amo meu pai. Mas, tadinho, por ignorância, ele me fez sofrer muito. Uma vez, quando eu me assumi trans, eu estava na casa da minha mãe com ele, eu e ele na cozinha, e ele começou a ficar bravo do nada. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu nunca contei isso nem para minha mãe, porque eu não queria que ela sofresse. Aí, o meu pai, eu peguei e perguntei para ele assim, você está nervoso? O que você tem? Tá com algum problema? E ele falou que a raiva dele, porque eu tinha me assumido trans. Sim. Eu nunca contei isso pra minha mãe, porque eu não queria que minha mãe sofresse, entendeu? Então, tudo que eu pude poupar a minha mãe, eu sempre poupei. Até hoje sou assim. Porque ela não tem que sofrer com os meus problemas. Eu tenho que ser forte para superar tudo isso. Só que aquilo, Sônia, é assim, ó, você sofrer preconceito na rua é uma coisa. sim. Você sofrer preconceito em casa, do próprio pai, é outra. E por isso que hoje em dia, quando a gente debate sobre essas questões da transexualidade, falo para os pais, tenham amor. Quando você põe um filho no mundo, você tem que amar acima de tudo.
é por causa dessa situação. Porque aquilo me criou uma mágoa tão grande que eu passei anos chorando por causa daquela situação. Só que depois, o meu pai foi entendendo, foi ficando mais velho, foi percebendo que eu não virei a vagabunda que ele achou que eu ia virar, entendeu? Eu me formei, eu fui fazer outra faculdade, me formei. Então ele começou a perceber que ele estava equivocado. Sim. E eu silenciosamente fui trabalhando isso, sabe? Sendo uma pessoa digna. E aí, no dia que ele infartou, que foi no dia que eu conheci o Chico, ele estava no hospital e ele me chamou para conversar. Ele tinha tido um infarto e ele falou assim para mim: eu quero te pedir uma coisa. Eu falei: pode pedir. Ele falou assim: você promete que você cuida da sua mãe, porque eu acho que eu não vou aguentar. Tá muito difícil. Aí eu desconversei e falei: não, papai, o senhor vai ficar bem, imagina, tem muita vida pela frente e tal, não sei o quê. Ele falou assim: não, eu não vou aguentar. Mas tem outra coisa que eu quero te falar. Você me perdoa? E aí eu comecei a chorar com ele e falei: olha, eu quero que você me perdoe. Porque hoje eu consigo entender que você não tinha maturidade para lidar com essa mudança. Nem eu mesma tinha. Porque eu me assumi, mas foi sofrido para mim também. Não é fácil. Não é oba-oba. Não é bagunça como pensam. Né? E o meu pai, no dia que ele morreu, a gente teve essa conversa. De dia, e ele morreu à tarde. Sim. E a gente conseguiu se entender, conseguiu se perdoar. Eu falei para ele: eu quero que o senhor saiba que eu nunca fiz isso para te provocar, porque ele achava que era birra minha para provocar, para causar, sabe? Eu não sei o que ele pensava. E no dia que ele morreu, eu consegui falar isso para ele. Eu falei: eu não fiz isso para te provocar, eu sou assim, eu nasci assim. Você tem que entender isso. Ele falou assim: hoje eu te entendo. Cuida da sua mãe. Eu falei: pode ficar tranquilo, eu vou cuidar. E aí, à tarde, ele morreu. Ele foi em paz e você ficou em paz também, né, Léo? Sim. E no dia que ele morreu, eu tive o compromisso com ele de não derramar uma lágrima. E aí, eu escolhi a roupa que ele mais gostava, que era um terno branco. Eu que vesti meu pai. Deixei ele lindo naquele caixão. E fui para casa, tomei banho, me arrumei, coloquei minha melhor roupa. Fiz meu melhor cabelo e fui deslumbrante para o velório. E ali eu fiquei firme, forte, com alegria e agradecida a Deus por tudo que Ele representou para mim, mas especialmente pelo dia que Ele morreu, que foi zerar a vida, recomeçar. Foi mesmo. Ele partiu bem e eu fiquei maravilhosa aqui. Você passou por muitos momentos tristes na tua vida e que realmente avassaladores, né? Você acha que ainda falta, ou você já é feliz, ou falta ainda um fator ainda predominante aí para você ser feliz por completo? Eu sou realizada, feliz não. Mas deixa eu explicar, eu acho que a felicidade plena e absoluta não existe. A não ser quando você partir daqui com uma missão cumprida. Você sabe que você, mesmo que não tenha atingido determinados objetivos, você fez tudo o que você podia. Tem uma frase que é muito genial, que casa perfeitamente com esse momento, que é: o melhor da festa é esperar por ela. Esperar pela festa. Em relação à vida, o melhor da vida é você ter força todo dia para lutar, para ir dormir à noite falando: eu batalhei, olha, eu trabalhei, eu tentei, eu posso não ter conseguido, mas eu tentei. Então, eu sou movida a isso. A minha felicidade, ela é em doses homeopáticas, é um pouquinho por dia. Posso te afirmar, eu posso não ser feliz completamente, porque eu nem sei o que é isso, mas eu sou muito realizada. Isso é ótimo, né? Um saldo positivo. Teve uma pergunta do Bruno que não foi respondida. Qual que é? Você percebeu, Bruno? Qual filho? delas? Exatamente. A do filho. se Se eu quero- se você tem ainda um queria ter um desejo, filho. né, É. de ter mais um filho. Ai, eu sempre quis ter uma menina. E toda a minha família sabe disso. É o Conta meu que a sonho. cartomante te parou. Sempre quis ter uma menina. Ela contou pra gente uma história no camarim, Sônia Abrão, e o pessoal de casa, vocês vão se surpreender. Tá. Eu estava numa loja ontem e aí uma pessoa, contei para eles no camarim isso hoje. Do nada chegou uma senhora para mim e falou assim: ai, toda humildezinha assim, falando: ai, me perdoa te atrapalhar, Léo, me desculpa. Eu quero te falar duas coisas muito importantes porque eu estou me sentindo até obrigada a te falar. Aí ela se apresentou, não lembro o nome, não sei o que, sensitiva. Ela falou: sou sensitiva.
E eu tenho uma mensagem para você que eu não ia conseguir sair dessa loja sem te falar. A primeira é que você é um ser de luz. E a segunda é que você vai ser mãe de novo. Você vai ter uma menina. Provavelmente você vai adotar. Coincidentemente, a minha família inteira sabe que o meu sonho é ter uma menina. Aí ela me disse o seguinte: você, quando menos esperar, Deus vai colocar essa missão na sua vida. Aceite, porque é uma missão. Eu não sei se eu devo acreditar ou não, mas coincidiu com o fato de eu sempre ter vontade de ter tido uma menina. Sempre coincidiu. Mas a minha resposta é não, eu não quero. Deus, eu não quero. Eu quero cuidar da minha vida agora. Eu não tenho mais tempo para isso. Meu Deus do céu, mas já que a gente falou em filha, tem um recadinho para você, Léo. Olá, mamãe pleníssima desse Brasil! Estamos aqui hoje, eu e meu amor, para poder agradecer primeiramente a essa divindade, que no caso é minha mãe, né, gente? Muito obrigada, com licença. Quero falar que eu estou morrendo de saudade, por mais que a gente esteja longe, a gente está perto assim de coração e de alma, e agradecer você por ser essa mulher, esse exemplo para nossa comunidade do geral. Olha lá. Muito obrigado por cuidar dessa criatura maravilhosa, hein, que hoje está comigo. Muito obrigada Beijo, por tudo. obrigado. Beijo, mãe, amamos você. Gente, e ele é Altíssimo isso. astral, né? Ele é isso na vida. Essa alegria que vocês estão vendo, ele é assim desde criança. Ele deu muito trabalho na escola. Porque ele era muito espivitado, ele queria ser a estrela da turma sempre. Esse menino nasceu para brilhar, é um ótimo maquiador, que é o Vaguinho. Ótimo maquiador, ótimo. Tem feito umas maquiagens incríveis. E quando ele fala pra você que era gay? Eu já sabia desde que ele tinha 2 anos. Eu olhava pra percebeu? ele, Olha ele com 2 anos de idade, eu chamei minha mãe e falei, ó, mais um pra família, viu? Aí minha mãe falou, mas também pra você tudo é gay. Eu falei, aguarde, querida, que você vai ver. Aí, ó. Nasce sob o signo, né? Ser humano, criado sob o signo do bem e do mal. Mas o mal sempre foi uma coisa muito abstrata pra gente. Nas redes sociais, isso criou um peso. Parece que se configurou realmente na dimensão, na própria coisa destrutiva que isso pode causar nas pessoas, configurou. Agora é concreto pra gente, como não era antes mesmo. A Luciana Gimenez também sofre muito com parte dessa classe. Sim. Que acha que ela é homofóbica. Ela foi a pessoa que mais deu voz pra gente ali também. Você falou isso esses dias, Sim. inclusive, você estava falando. Exato, é uma das pessoas que mais abriu as portas. Sônia, toda vez que alguém me para na rua e fala assim, ó, eu tinha preconceito, mas aí de tanto ver vocês falando no Super Pop e explicando, eu não tenho mais. Isso não é salvar vidas? Claro. Então ela é a nossa inimiga? De jeito nenhum. Não é. Que o mal ele é barulhento. Claro. Né? E o mal é barulhento. verdade, e ele é consegue expandir muito mais rápido. E aí eu aprendi uma coisa, obviamente, com a nossa apresentadora, que no silêncio a gente vence. Com certeza. Porque eu gostava muito também de ir para embate. E hoje não me vale mais a pena, dependendo do embate. Claro, não me fala vale a pra pena. ele, deixa Então, morrer de inanição, né? E para mim Porque isso foi alimenta, incrível. é um absurdo. Porque o mal ele vem num barulho Eu não forte, alimento também. né? Eu não Ele é respondo. barulhento, não é? Você perde Você tempo. sabe Teve que o uma que eu famosa mais que ouço falou. na internet agora é você nunca vai ser uma mulher. Vou dominar a pia por causa disso. Exatamente. Eu tenho que ser mulher para 2 pessoas, para mim mesma e para o meu marido. Claro. Como o mundo vai me ver, não importa. Eu tenho que estar resolvida e feliz. E é como eu tô. Tem que estar Ô, voltada Léo, na no sua seu transição corporal, a gente sabe que você passou por algumas cirurgias plásticas, 23. 23? mundo. Acredito, ganhou do Felipe. Você quer bater o recorde do Felipe? bateu o recorde do O Felipe saiu na capa da revista. Isso é coisa Saiu do, assim, ó. Isso é coisa do Thiago Rocha. Saiu na capa da revista. Felipe Campos vai bater Ellen Roche. Não! O rei das plásticas. 26 A Ellen plásticas. Rocha não fez, foi da Miss Brasil. Finge que foi. 26 plásticas. Saiu na capa da revista. Você quer bater o recorde dele? Eu já tô na 23ª. E eu ia perguntar Já se você quer bateu. mexer em mais alguma coisa. Quer fazer algum retoque, mais alguma cirurgia ou parou? Não, pelo menos para os próximos 10 anos eu tô 100% feliz e satisfeita. Eu não devo mexer mais em nada. Que legal. Você tá linda. Tá linda. Eu tô bem plena. Maravilhosa. Eu nunca estive tão bem. Nunca. Até parece que os meus problemas diminuíram. Acho que é porque quando você está bem resolvido, você vê o mundo de outra forma. É estado de espírito mesmo, né? E eu tô tão feliz. Sabe quando você se olha no espelho?
Outro dia eu me peguei, assim, tá? Acabei de tomar banho, me sequei, cabelo molhado ainda, aí fiquei assim na frente do espelho olhando. Eu falei, meu, como você é linda. Autoestima, Mas é por causa da alimentada, figura né? que realmente eu acho que faltava em você, para você se admirar de verdade. Você quer entender né? o que é ser transexual pra mim? É todo dia de manhã ter um motivo pra acordar. Que legal. É todo dia de manhã ter aquilo que te motiva. Porque nada me deixa mais feliz do que levantar, olhar no espelho e falar, vou ficar bem linda hoje. E essa sua prima aí da Inglaterra? Quem é essa sua prima aí? Ah, sou eu. Bem produzida e de que linda lente, né, essa claro. foto. Olha que linda. Muito Estão inventando, linda Sônia Abrão, um negócio agora. Ah. Tava conversando os dois no camarim. Se esse cara Plástica tá focando, no legal, pescoço, né? Sônia Abrão. Você já ouviu falar plástica no pescoço? Não. Tava conversando aqui, Não. Léo Áquila e Felipe Campos fazer plástica. Eu nunca ouvi falar Eu plástica fiz. no pescoço. Mas existe? Ah, não. Existe, corta atrás da orelha, descola tudo, Olha puxa a isso. pele, prende aqui Uau, atrás, fica uau. esticadinha ali. Ela Tirar a fala com uma papada. tranquilidade, né? Mas eu amo Descola, cirurgia plástica, puxa. eu fico procurando coisa pra fazer aqui, não tem mais nada. Mas Chega, geralmente né? quando É, mexe tá muito ali, assim, é. não fica legal, né? No caso da Léo ficou legal. Quando mexe demais, geralmente fala, ih, plastificado. No seu caso, ficou 100%. Doutor Luiz Paulo Barbosa. Ô, Léo, você fez uma, inclusive, que você teve que fazer uma raspagem no osso da testa. Essa é a né? feminilização, né? Porque Foi a eu feminilização. tinha uma protuberância embaixo da sobrancelha. Que é natural do homem, que é, né? que é natural do homem, do ser masculino. E isso é a principal característica do homem. E a feminilização consiste em descolar a sua cara inteira, lixar o crânio Meu, para não tirar é essa possível. ondulação, deixar lisinha que nem a testa de mulher e cola de novo e costura tudo. Não é possível. Eu parecia um monstro. Mas o médico, no dia que eu operei esse doutor Luiz Paulo, Não, ele espera um falou pouco, assim pra você mim. tirou, você puxou. Descolou a testa toda, lixou. E na hora de colar, já ergueu a sobrancelha. Então eu já acordei arrogante. Lembra o que você fez? Ixi, eu orientalizei os olhos, eu ergui a sobrancelha, eu lixei a testa, eu diminuí a testa depois. Aí fiz 3 transplantes capilares, 2 vezes prótese mamária. Porque eu coloquei o pequenininho primeiro, porque eu não tinha pele. Então eu tive que ficar uns 3 ou 4 anos com aquele para criar um espaço para sempre colocar. foi magra, né? Sempre foi muito seca. A minha pele era colada no osso, né? Então não tinha espaço para colocar uma prótese Nossa, grande. você tem muita coragem, muito desejo mesmo, né? Sim. Aí eu fiz De se bumbum, fiz harmonizar. lipo, eu fui fazer tudo. Aí deixa eu te perguntar, que é uma coisa que muita gente até me pergunta por saber que a gente é próxima. Você fez todas essas cirurgias, tem que tomar anestesia, tem que tudo aquilo. Eu entendo que a mudança de sexo é uma coisa extremamente mais invasiva. É por isso que você não pode fazer? Olha, Ou não é que deveria, tudo que eu fiz supostamente, até hoje? Tudo que eu fiz de cirurgia plástica não foi uma coisa tão invasiva, porque é só pele. Tá. Corta e puxa, entendeu? Prótese, por exemplo, eu coloquei até acordada já. Não tem anestesia geral, não tem nada disso. Então as pessoas sempre me perguntam isso. Inclusive eu já ouvi de próprias travestis falando assim, isso é truque dela. E é uma justificativa que ela está dando, porque se ela fez esse monte de cirurgia plástica, por que não opera? Não dá para comparar. É uma cirurgia extremamente invasiva, é muito diferente, é uma cirurgia muito pesada. Ela tem um lado que é pura mutilação. Né? Sim, Então sim. é muito complicado. E de reconstrução. Sim, Né? Construção, na verdade. É muito pesado. Ligação é uma de cirurgia muito vasos, canais. Sim. São horas e horas de anestesia. Eu ando diferente. com o meu exame de cardiológico, que eu faço de 6 em 6 meses agora o acompanhamento, na bolsa. Porque quando alguém fala assim, é truque, eu esfrego na cara, ó. Tá aqui. Tá aqui meu exame, dá uma olhada. É muito ruim você ter que passar a vida tendo que provar. Tendo as que coisas justificar. pros Né? outros. E quando a própria classe depõe contra você, aí é pior ainda. Aí é como sofrer preconceito em casa. Isso é muito difícil. É verdade. Bom, rodada final de perguntas, começo pelo Bruno Talo. Ô, Léo, quais são as suas referências do mundo LGBTQ+, e mais um monte de nome? Ai, eu não sei se eu tenho essa referência, porque as referências que eu tinha eram todas muito ruins. Que foi aquilo que a gente conversou no começo do programa, de que eu só tinha referência das marginais, que era o que a mídia mostrava. Eu não sabia que eu podia ser trans e ser uma jornalista, ser uma apresentadora, ser uma cantora. Eu não sabia. Na minha cabeça, olha como a gente é criado, a pressão da sociedade. Na minha cabeça, travesti, obrigatoriamente, quase que documentada, tinha que ser prostituta. Porque era essa a referência que eu tinha. Eu comecei a me perceber mulher depois, na faculdade, muito mais tarde, amadurecendo muito a ideia e pesquisando
na literatura e na ciência. Hoje a mesmo. gente tem até trans na nossa Câmara Municipal aqui em São Paulo, em outros setores da política. Mas ainda é muito pouco, as né, coisas Sônia? Você mudaram. não vai no mercado e não vê uma caixa trans, você não vai no banco e não vê uma Mas tá gerente melhorando. trans. Mas tá Tá melhorando, né? mas Tá. ainda falta São muito. sinais É que às vezes são importantes. pessoas, às vezes a transformação é tão bem feita que às vezes a gente não percebe. Pode mas ser. a Também gente já tem pode isso. ter visto Também sim. tem isso. Também né? tem isso. Léo, você, é que ser humano é uma caixinha de surpresa, né? E eu tenho às vezes, eu sei porque eu também sou, né? Eu quis cada surpresa. E aí, A gente que eu digo. você tem receio de um dia você se olhar e talvez achar que não era isso que você queria? Eu acho que eu não corro esse risco, porque eu esperei amadurecer muito para tomar essa decisão. Eu fui entender primeiro o que era isso, eu fui me estabilizar financeiramente, eu fiquei, né? Eu preparei o terreno. Uma Eu acho que estrutura, né? isso acontece, sim. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube com a Bianca, que voltou a ser o Bruno, e quem conseguiu a destransição fui eu. Me procurou, estava sofrendo muito, falou assim, olha, eu virei por empolgação, me envolvi com umas trans, elas falaram, não, você tem que pôr, colocou tudo, virou uma mulher linda, que era a Bianca, e 10 anos depois, ela estava tentando destransicionar, aí ela disse que não conseguia, primeiro porque as próprias trans eram contra ela nisso, ninguém apoiava, depois ela foi obrigada a se prostituir e não queria. Então, quer dizer, mas por quê? Porque virou muito cedo, com 18 anos, não se muito preparou, não cedo. estudou, não foi se formar, não foi se preparar primeiro. Porque quando não tem o apoio da família, a pessoa tem que ter consciência de que ela tem que ter essa responsabilidade, né? Ah, não, porque eu sou, tem que virar. Vai trabalhar do quê? Aonde? Então tem que se programar, né? Foi o que eu fiz. Então, eu acho que eu não corro esse risco. Mas, se eu quiser usufruir do meu direito de ir e vir, ninguém vai me impedir. Mas eu acho que eu não corro esse risco, Fê. Eu estou muito bem resolvida. Eu nunca estive tão feliz. Se tirarem isso de mim, pode me matar. Certo, claro. É a rodada final, Sônia Abrão. Sim. Bomba! Eita. Pergunta bomba, Léo Áquila. Olha só, a gente se conhece há muitos anos. É verdade. Eu acho que excelência é uma palavra que faz parte da sua trajetória profissional. Quando você vende os seus bens para montar um próprio espetáculo, quando você surge na década de 80, 90, aí lança um filme Priscila, fala, não, mas já tem drag aqui no Brasil, já tem Léo Áquila, ela já é a precursora. Você canta, você atua, você faz reportagens, você representa, fez política, formado em jornalismo. Aí surge Pablo Vittar. Olha essa novidade, Pablo Vittar. Eu falei, poxa, mas Léo Áquila já faz isso há muito tempo. Aí o que aconteceu? Os sites criaram uma possível rixa entre você e Pablo Vittar. Quero saber se essa rixa existe de verdade e como você enxerga a Pablo. Ai, meu Deus. Isso faz parte da banda podre da internet. Né? Eu posso morrer dizendo fui vítima de fake news. Imagina, eu amo a Pablo. Eu acho que a Pablo, ela veio na hora certa, no momento certo. Ver o sucesso da Pablo é como se eu tivesse tido uma resposta da minha luta também. Tudo que eu batalhei, que eu falei, nós vamos crescer, nós vamos nos mostrar, nós vamos vencer, nós vamos... Eu não colhi os frutos, mas a Pablo colheu por nós. E tá valendo, porque a vida é assim. Você prepara o terreno e a próxima geração vai colher. Isso vai acontecer com todos nós. Então a Pablo é isso. O sucesso da Pablo, e eu espero que ela tenha consciência disso, é pautado em cima do trabalho que eu tive, que a Nani teve, que a Rogéria teve, que a Roberta Close teve, que nossos ancestrais tiveram. Então, a Pablo é um corpo que... Vou voltar lá para o Capão Redondo, você muito jovem, saindo de casa, até chegar à fama. Você enfrentou, deve ter enfrentado ofertas para se prostituir, para se drogar. Como foi esse período até você chegar à fama? Resistir a tudo isso, né? Foi pela minha mãe, São os perigos viu? da vida, né? Claro. Foi pela minha mãe. Porque no dia que eu saí de casa, eu prometi a ela que eu ia ser uma vencedora e que eu ia ser um grande exemplo. E eu falei para ela, eu vou vencer, confia em mim. Eu tinha 18 anos. Se eu tivesse tido uma vida torta, não que fazer prostituição seja uma coisa errada. Se tem quem faz, é porque tem quem consome. Então, eu acho que ali está um jogo perfeito para eles. Mas não era a minha realidade, não era o que eu queria para mim. Simplesmente isso. Não é que eu sou contra, né? Eu acho que eu tenho amigas que são e
cada um responde por si. Eu nunca fiz programa, a não ser de televisão, graças a Deus. Tanto que quando alguém me para na rua assim, fala assim, vem cá, você faz programa? Homens me perguntam isso. Eu falo, faço, Sônia Abrão. Então, assim, a minha mãe, a promessa que eu fiz para minha mãe de que eu seria digna foi o que me segurou. Mas como é que você sobreviveu? Você chegou a passar aperto, fome, não sei, porque você ficou sozinha, né? Passei, nossa, fui morar sozinha. A primeira dificuldade que eu enfrentei foi porque logo depois que eu já estava morando sozinha, eu tinha alugado um apartamento que na época custava R$100 o aluguel. Acho que é como se fosse R$1.000 hoje, eu não sei, faz muito tempo isso. Sim. E aí eu tinha feito um trabalho que era R$100, mas o trabalho era eu tinha R$95, faltava 5 para pagar o aluguel. E aí eu falei, ai meu Deus, mas se eu pago os 95, ainda vou ficar devendo 5, ainda vou ficar sem comer, porque eu não tinha mais nada. Aí eu tirei 5, dei 90, porque eu falei, até a dona perceber, até a dona perceber, eu vou falar, eu me enganei, né? Depois eu explico para ela, eu vou pegar esses 5 e vou comprar um pacote de bolacha de água e sal, sei lá, alguma coisa assim, para eu, né, para ver se aparece algum outro trabalho. Eu estava começando a minha carreira. E aí, trabalho não aparecia e o pacote de água e sal de bolacha acabando. E eu tive que aguentar com aquele pacote uma semana. Fiquei uma semana inteira com um pacote de bolacha de água e sal, mais nada. Nossa. Esperando até a outra semana chegar, porque eu tinha um show em Campo Grande. Nunca me começou com esqueci shows disso. Sim, eu tinha um show em Campo Grande, eu tinha que esperar o show para eu poder pagar a mulher e ainda comprar coisa para comer, né? E eu lembro que eu fui para Campo Grande e na hora do show eu não conseguia ficar de pé, porque eu estava uma semana sem comer. Eu ia te perguntar isso, como é que você aumentou de energia? Não tinha. Eu acabei o show desmaiando, passando mal. E falando para eles, se eu desmaiar, me leva para churrascaria. Porque, que nem diz É só lá que eu vou ter solução. Então, assim, para você ver como a gente enfrenta as coisas. Mas tudo isso, tudo isso, eu só estou relatando, não é coitadismo. Não, tudo isso só legitima a minha pessoas luta. da Tudo vida. isso só mostra para as pessoas que estão em casa como hoje eu sou um exemplo de superação. Sim. Como é possível. Foi isso que eu falo, é isso que eu falo em todas as comunidades que eu vou fazer algum trabalho filantrópico, alguma coisa, eu adoro crianças. Educar crianças, conversar com crianças, palestrar, eu adoro, porque eu tento mostrar para elas de onde eu vim, tudo que eu passei e que eu cumpri a promessa que eu fiz para mim mesma de que eu vou vencer. E quando eu saí do Capão Redondo apedrejada, e eu disse para eles, guardem este nome porque vocês vão ouvir falar de mim. Prazer, eu sou a Léo Áquila. Que lindo. E para Léo Áquila, os nossos aplausos, né, Léo? Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por você ter vindo. Você é sempre muito bem-vinda aqui, tá? Esse programa é a concretização de uma vida, é a realização do meu sonho. Sou muito grata. Maravilha. Então, mais palmas para Léo. Tchau, querida. Tchau. Olha, então vamos aproveitar e descobrir aí quem vai levar para casa um notebook novinho. Vamos direto para o estúdio do Festival de Prêmios. Cruza os dedos, porque o ganhador pode ser você. Vamos lá. Boa tarde! Boa tarde, Sônia. Boa tarde para você que está acompanhando o A Tarde é Sua. Sabe aquelas moedinhas que estão lá no bolso, sabe? Procura lá. Elas podem te levar para os dias mais incríveis da sua vida. É isso mesmo, Maurício. Quem assina o Rede TV Plus por menos de 75 centavos por dia garante a participação nos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. E aí, meu amigo, minha amiga, você pode embarcar numa viagem no valor de R$8.000 sem fazer esforço algum. O sorteio dessa experiência incrível acontece todos os sábados no Mega Senha. É isso aí, para te ajudar no home office, que tal o sorteio desse notebook incrível? Aqui no programa da Sônia, todas as segundas-feiras. E se não ganhou, fique tranquilo, fique tranquila, porque no Alerta Nacional a gente também sorteia essa belezinha de terça a sexta-feira. Falando nisso, Maurício, vamos ver quem leva hoje. Agora. Mais um notebook maravilhoso. Vambora! De olho no telão aí, ó. 3, 2, 1, valendo! Boa sorte! Aê! Parabéns! Um notebook! Parabéns! É demais!
demais, né? Que bom começar o ano já com presente novo. Com esse computador, dá pra trabalhar naqueles projetos sensacionais que não saíram do papel, por exemplo. Aproveite! E se você não ganhou dessa vez, ainda tem muitos sorteios no Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assine agora mesmo redetvplus.com.br e participe! Eu vou dar mais uma chance. Pega o celular aí. Abra a câmera e aponta para esse quadradinho mágico que tá aí. Olha que lindo, é o QR Code, bonito, isso aí. né? E você já será redirecionado para o Rede TV Plus. E aí, ó, você pode ganhar um HB20 já no próximo domingo e uma Mercedes, meu amigo, C180. Olha que beleza, no final da promoção. Não perca essa oportunidade, é a sua chance de mudar de vida. Tchau, tchau! Tchau, tchau, beijo! Beijo, Sônia! Valeu! Bom, hora de ir embora, viu? Queria agradecer vocês pelo carinho, pela companhia aqui todas as tardes. Amanhã nós estamos de volta.